A graça e a paz, amados. Estamos aqui em mais um domingo. Fique tranquilo que é o último, tá? O último, no caso, sobre esse assunto. E espero que você tenha extraído alguma coisa desses últimos encontros. Que você seja abençoado pelo aquilo que a palavra nos ensina. E que, conhecendo melhor as Escrituras, possamos viver melhor esse relacionamento com Deus. Nós estamos falando sobre o Sermão da Montanha, especificamente as bem-aventuranças, e já tratamos de 2/3 dessas bem-aventuranças. Nós falamos sobre os pobres em espírito, que poderíamos traduzir por humildes em espírito. Nós falamos sobre os que choram, nós falamos sobre os mansos, sobre os que têm fome e sede de justiça, sobre os misericordiosos e sobre os limpos de coração. Como venho fazendo nos últimos 2 encontros, que todos esses pontos que nós estamos abordando, todos esses estão interligados, e a gente não consegue conceber essa ideia como compartimentar ou então escalonar, que eu sou isso, eu sou aquilo, isso é mais importante. Não. A gente aprendeu aqui que essas bem-aventuranças, elas fazem parte, ou melhor, todos esses adjetivos, ou viver tudo isso que está aqui colocado, não é algo seletivo. Na verdade, é algo que aquele que vive com Deus, que tem em si, que é a habitação do Espírito Santo e que busca ter um relacionamento com Deus, buscando seguir a sua vontade, todas essas características em grau menor ou maior, mas todas elas fazem parte da nossa, ou fazem parte de fato da nossa vida, ou é uma meta nossa de vida para viver intensamente esse reino e o Evangelho. Então, quando a gente fala de misericordiosos, de limpos de coração, de mansos, de pobres em espírito, humildes em espírito, a gente não fala de alguém que é isso ou aquilo, mas a gente fala de um crente que crê em Jesus e que tenta buscar ao máximo viver ou se aproximar daquilo que ele quer, da sua vontade, que tenta imitá-lo. Todas essas virtudes, que para nós são virtudes, mas que obviamente, se a gente colocar isso num contexto maior no mundo, na verdade, dificilmente a gente atribuiria uma palavra feliz a esse tipo de gente. Na verdade, a gente teria até pena de algumas desses pontos se alguém vivesse isso intensamente. Não é à toa que muitas vezes nós ao falarmos, ao pregarmos, ao mostrarmos ao mundo o que cremos e quem somos, o mundo não entende, é loucura, porque tudo aquilo que lá fora se atribui algum valor, muitas vezes na igreja ou dentro do Evangelho, essas palavras perdem o sentido, ou então têm seu sentido transformado. Nós falamos isso, acho, no primeiro encontro, né? O dicionário do reino, ele modifica a semântica de muitas palavras. Então, o sucesso no reino de Deus pode não passar por acumular, por conquistar, mas o sucesso no reino de Deus é o quanto eu sou capaz de servir aos outros, o quanto eu sou capaz de abrir mão para viver esse reino, o quanto eu estou disposto a abrir mão para que de fato eu possa viver intensamente na plenitude aquilo que realmente Jesus nos deixou como caminho a seguir. Então, dentro do dicionário do reino, muitas palavras perdem seu sentido ou têm seu sentido invertido. E isso para o mundo é loucura. Então, quando a gente fala para o mundo que feliz é aquele que chora, quando a gente diz que feliz é aquele que perdoa os outros, eles não entendem que a gente vive num mundo em que se a gente for muito manso, a gente é engolido. Então, a gente precisa entender que é a semântica do reino que devemos tentar seguir e entender. E quando a gente percebe isso, a gente começa a entender que
se não nos esvaziarmos, será impossível sermos felizes nesse reino. Porque no fim das contas nada fará sentido. Nada terá o menor sentido se a gente não entender que a vontade de Deus passa, na maioria das vezes, por ir na contramão do mundo. Então nós estamos falando sobre essas bem-aventuranças e vamos mostrar que no fim das contas nada do que você faz, toda a luta que você tem sido para tentar viver da melhor forma a palavra de Deus, o seu relacionamento com Jesus, nada disso será em vão. A despeito das promessas, a salvação de Jesus já seria o bastante. Mas Deus é tão maravilhoso na sua misericórdia que não só fará isso, como também existe algo maior que Deus nos dará como recompensa por essa busca. Amém? Nós paramos em Mateus capítulo 5, versículo 9. Vamos lá, passa aí, Camilinha, porque aqui desculpa, eu que... Volta aí, por favor. Aí. Mateus capítulo 5, versículo 9 diz: Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Perdão, ainda bem que eu peguei a água. É mais um daqueles pontos que na nossa vida é muito difícil. É claro que a gente conhece pessoas que a gente entende que tem uma facilidade muito grande de sempre gerenciar o conflito, de tentar, de todas as formas, ela sempre procura ser imparcial e está sempre tentando resolver ao invés de tacar gasolina na fogueira. Mas normalmente a gente entende isso com muita dificuldade, viver isso. Os pacificadores são aqueles que, de forma muito simples, aqueles que promovem a paz. São aqueles que buscam dentro de um ambiente violento, ou de divisão, ou de celeuma. Ele procura atar aquilo que está rompido, trazer de novo. Isso é muito difícil. No mundo em que pisou no meu calo já era. Alguns até gostam de ver o circo pegando fogo e são aqueles, e dentro da igreja, e adoram ver, principalmente nas redes sociais, a confusão tá ali, ele tá lá, olha o que tá acontecendo, a fulano deixou de curtir, não sei o que, fulano tá comentando lá, olha a indireta, olha aí, não sei o que, e aí, ao invés de ser aquele que promove a união, que promove a reconciliação, muitas vezes aquele que taca ali na fogueira e taca gasolina, na verdade, para que aquilo torne-se ainda maior do que já é. E no reino de Deus não pode ser assim. Nós vamos ver em Gálatas que você vai ver as diversas obras da carne, elas passam exatamente sobre como a igreja ela se organiza, como a saúde da igreja está. Então, quando você tem porfias, até mesmo heresias, até mesmo partidarismo dentro da igreja, passa exatamente por essa ideia além da confusão, de pessoas que estão andando em caminhos diferentes. E na igreja isso não pode acontecer. Nós precisamos entender que na igreja nós andamos por um único propósito. Aquele que nos move a estar no mesmo lugar, com pessoas que a gente sequer andaria se não fosse por uma força maior. O grande propósito da igreja é exatamente caminharmos juntos, em que naquilo que não sou capaz de fazer, sou fortalecido pelo meu irmão, e naquilo que meu irmão não pode fazer, é fortalecido por mim. Então, juntos, nos fortalecendo, animando uns aos outros, a gente consegue caminhar juntos e se tornando possível que a gente chegue a algum lugar.
ao amadurecimento, ao crescimento. Então todas essas coisas passam por coisas muito claras. É um ambiente do amor, é um ambiente da paz, é um ambiente da reconciliação, é um ambiente em que as feridas são tratadas. Então, bem-aventurados pacificadores são aqueles que exatamente promovem a paz o tempo inteiro. De dois tipos: eu posso gerenciar um conflito do qual não faço parte, mas posso tentar auxiliar para que as coisas se resolvam. Mas também sou pacificador porque naquilo que sou ofendido, eu não vou responder com a pedrada, eu não vou responder com um ataque, mas vou responder com aquilo que o meu coração transborda, que é amor e que obviamente é paz, se manifesta na paz. Devemos entender que a paz, quando a gente sempre fala que excede todo entendimento, a paz que a Bíblia nos ensina é completamente diferente da paz que a gente aprende lá fora. Diplomatas, chefes de Estado negociam a paz, mas você sabe que essa paz, ela é na verdade nada mais é do que um hiato entre conflitos, é uma suspensão do conflito. Você tem, ao longo da Segunda Guerra, você vê que no Natal, em determinado ano, eles resolvem parar. Olha, vamos comemorar o Natal. Então vai os alemães para um lado, você vai o eixo para o lado, vai os aliados para o outro, e ali tem a paz. Mas você sabe que no outro dia vai começar o conflito volta. Então a paz, que muitas vezes é negociada, ela não traz a solução final. O que ela traz é apenas a suspensão do conflito. Agora, a paz que o reino de Deus promove é uma paz definitiva, é uma paz que termina o conflito, em que as partes abaixam as armas, em que as partes cedem territórios para que todos consigam viver plenamente em segurança, sem mais violência, sem mais ataques. A paz de Deus é uma paz que ainda que a gente esteja no meio de um turbilhão, mas ela nos dá a segurança de que estamos no lugar certo, da forma certa, e que chegaremos em algum lugar. Os pacificadores são aqueles que promovem a paz, porque vê nela o único caminho para que a gente viva de fato esse reino. Então eu posso gerenciar conflitos em que eu não faço parte, quer dizer, diretamente, mas posso estender um conselho, uma exortação, eu posso promover de alguma forma, com amor, aquilo que Jesus nos ensinou. Mas também preciso entender que o pacificador é aquele que, ainda que esteja ferido, ele promove a paz porque assim Jesus ensinou. Passa, por favor. Em Hebreus capítulo 12, volta. Aí. Em Hebreus diz, capítulo 12, versículo 14: procurem viver em paz com todos. É algo que a gente precisa buscar, porque não é algo fácil. Você vai ler boa parte, ou melhor, você vai ler todas as cartas que foram escritas. Você vai ler Atos, na verdade você vai ler os Evangelhos, e você vai ver que onde estiveram, na verdade onde tem, isso eu posso aplicar para tudo, onde tem seres humanos reunidos, com cabeças diferentes, temperamentos diferentes, personalidades diferentes, caráter diferentes, a possibilidade de conflito é sempre iminente. Por isso que viver esse reino é um esvaziamento, é uma negação. É exatamente esse duplo caminho da aceitação e da negação. Eu aceito Jesus e me nego, e me esvazio, porque há incompatibilidade. Na verdade, há uma incompatibilidade em que a minha natureza e a natureza de Deus coabitam. Se não for realmente para eu ser preenchido por Ele, transformado por Ele, isso se transforme em como eu conduzo a minha vida e os meus relacionamentos. Então eu preciso entender que toda vez que estou na igreja,
que toda vez que vou ler a Bíblia, que toda vez que digo que a Deus que o amo, eu preciso provar para Ele que é a natureza dEle que eu quero em mim, que eu quero seguir a sua vontade, que eu quero seguir os seus princípios, e esses princípios vão se chocar diretamente com quem eu sou, promovendo em mim mudança, e essa mudança torna possível olhar para o meu irmão, ainda com todos os seus defeitos, ainda que em circunstâncias diferentes, eu jamais suportaria estar no mesmo ambiente, mas eu olho para ele com misericórdia, como nós falamos com misericórdia. Quando falamos de misericórdia, a palavra do original é aquela como se eu me colocasse com os olhos da pessoa, com o corpo, na verdade com todos os sentidos da pessoa, eu me colocasse no lugar do outro. E aí eu percebo que quando eu tomo o lugar dele, eu consigo entender exatamente que eu preciso tanto quanto dele, que na verdade eu sou tão limitado quanto ele, ainda que não cometa as mesmas coisas, mas que a minha natureza, se ela não foi ainda transformada, ela é capaz de toda sorte de mal. Então quando eu tomo o lugar do outro, eu consigo perceber exatamente que eu preciso da mesma coisa que ele. Então quando eu falo o pacificador, é aquele que entende perfeitamente que a paz, que o amor precisa ser maior do que a minha natureza, do que os meus desejos, do que a minha vontade, porque o princípio de se viver o cristianismo é exatamente abrir mão de tudo para que eu possa viver plenamente a natureza de Deus em mim, para que o Espírito Santo trabalhe em minha vida a ponto de atacar tudo aquilo que me impede, para que eu possa produzir tudo aquilo que Ele espera de mim. Porque naquilo que é impossível por mim mesmo produzir, eu creio que aquele que habita em mim é capaz de fazer florescer todas essas virtudes, para que aí sim eu possa imitar Jesus e eu possa manifestar ao mundo a natureza de Deus nessa terra. Pacificar não é ser bobo, porque muitas vezes na igreja você ouve essas coisas, você é trouxa em ter que suportar isso. Lá fora então muito mais. Eu tenho uma história de um amigo, é até meio engraçada, mas eu não vou contar porque pode ser que tenha pessoas que conheçam, então eu não vou contar detalhes. Mas 2 irmãos na igreja, na verdade um irmão ataca o outro, empurra o outro irmão na frente de muita gente, de membros da igreja, e aquela situação assim nos escandalizou de olhar aquilo ali e não ter o que fazer. A reação era assim, a gente não esperava que o irmão, porque não gostou de uma certa brincadeira, foi lá, a reação dele foi empurrar o irmão, mas empurrou de tal forma que o irmão praticamente voou. E os dias passaram, e o agressor era uma pessoa conhecida minha, e a gente conversava muito sobre até o que aconteceu. E ele morava próximo à casa do agredido. E uma vez o agredido, passou pelo agressor e o cumprimentou. O agressor, ele falou assim: cara, eu jamais esperaria que ele tomasse essa decisão, essa atitude. Não éramos próximos e eu no lugar dele jamais faria isso. Aquele simples ato de cumprimentar uma pessoa que te agrediu, e pode parecer loucura, pode ser bobagem, gerou naquela pessoa um constrangimento, porque aquela pessoa reconheceu que aquele rapaz que foi agredido, ele entendeu o que é ser cristão. E ele desarmou o camarada que agrediu. O cara que agrediu foi pedir desculpa, completamente constrangido. Amado,
por mais que você tenha razão, para que você viva o Evangelho de Cristo, você precisa entender que a razão de Cristo é maior que a sua. E que se você seguir a razão de Cristo, você não vai estar apenas certo nas batalhas, mas você vai passar a mensagem real e verdadeira do que é a misericórdia e amor de Deus. Todos nós erramos. E se a gente fosse ferro e fogo, a levar a ferro e fogo, e se Deus levasse a ferro e fogo todas as nossas agressões e nos punisse por todas elas, pare para pensar quantas vezes você agride Deus com suas mentiras, com suas ofensas, não necessariamente a Ele, mas a alguém próximo. Desde uma agressão direta, até mesmo pelas redes sociais. Então, meus amados, seguir a paz, como tudo aquilo que nós falamos, é você entender que a melhor forma de viver esse Evangelho é viver em paz. No mundo tereis aflições. Lá fora, o mundo pode desabar. Mas quando eu chego na casa de Deus, quando eu chego no encontro com os meus irmãos, na comunidade dos santos, eu sei que é o único lugar em que eu vou encontrar conforto, em que eu vou encontrar consolo, em que eu vou encontrar paz. Se todos nós buscarmos viver isso, em procurar a paz, em seguir em paz, amado, esse lugar vai ser um lugar de realmente em que você vai ver pessoas sendo consoladas, confortadas, em que vai ser o primeiro lugar que elas vão pensar em ir, caso estejam em tribulação, caso estejam passando por dificuldades em seus lares, porque eles sabem que o lugar em que eu encontro a paz é o lugar onde Jesus está, e onde Jesus está é exatamente onde seus filhos estão. Então, se eu vou à igreja, é porque sei que lá encontrarei pessoas que vão promover a paz, não só dos conflitos, mas vai criar um ambiente para que eu possa me sentir confortável, amado. Então lembre-se sempre, você não é bobo por seguir a Jesus. Você não é bobo por negar a si mesmo. Você não é bobo por abrir mão, porque é exatamente esse princípio que as palavras de Jesus nos levam a viver. É um negar-se diário. É um viver de acordo com o que Ele espera de nós. Passa, por favor. Tiago capítulo 3, versículo 16 e 18. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins, mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. A sabedoria primeiramente é pura, depois pacífica. Não há reino de Deus na confusão, não há reino de Deus na divisão, não há reino de Deus na inveja, não há reino de Deus na soberba. Não há igreja sadia onde há partidos, em que há irmãos que não falam com o outro. Você pode por um momento se entristecer com o seu irmão, e isso é absolutamente normal. Ninguém está aqui querendo pintar uma coisa que não é verdade. Mas a nossa meta, como a palavra que nós lemos anteriormente, procurem, busquem, porque não é algo que é tão acessível assim. Por quê? Porque mexe com o nosso ego, mexe com a nossa vontade, então é algo que a gente deve procurar. O esforço vale a pena, amado. Deus vai honrar, não só na sua vida, mas eu tenho certeza que se você é cristão de verdade, a sua maior glória é ver que aquilo que Deus fez em você promoveu mudança em alguém. Isso é muito lindo no Evangelho, porque de modo geral a gente sempre se gloria nas nossas conquistas individuais, pessoais.
Mas Jesus, a partir do momento que a gente tem um encontro com Deus e Jesus muda a nossa vida, as nossas prioridades são outras, as nossas alegrias são outras, as nossas expectativas são outras. Não que a gente não tenha as nossas ambições pessoais, mas muitas vezes os pequenos gestos nos deixam mais alegres, satisfeitos e plenos do que qualquer acumulação ou qualquer tipo de conquista material. Então você vê que através da sua vida a paz foi promovida, o perdão foi promovido, a reconciliação foi promovida, amado. Isso é um tesouro no reino que não tem preço nessa terra. Por isso busquem, porque vale a pena. Vale a pena. Pode passar. Aqui nós vamos entrar em vou tentar acelerar aqui, em 2 tipos de perseguição. Mateus capítulo 5, versículo 10, vamos à primeira. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Veja, amado, a palavra verdade ela é relativa no mundo que a gente vive, esse conceito de verdade, esse conceito de justiça, ela é relativa, não para nós, mas para o mundo que a gente vive, sim. Coisas que eram erradas, hoje são certas, e coisas que eram certas, hoje são erradas. E isso a gente precisa estar sempre atento, né? Nós temos um relativismo cultural, até mesmo em que tudo aquilo que nós acreditamos que para nós é base sólida, tudo isso se desmoronou e se tornou relativo, subjetivo. E o perigo, sinceramente, particularmente, não é nem tanto porque lá fora se prega assim. O grande mal e é um ponto que nós devemos estar sempre atentos, é quando isso entra para a igreja, em que muitas verdades elas são relativizadas. É quando a cultura do mundo invade a igreja, ao invés de sermos sal, nós simplesmente somos contaminados pelo que vem de fora e modifica completamente as bases que nós tínhamos até então como sólidas. E aqui é o grande ponto, porque, primeira coisa, é óbvio que quando vivemos nesse tempo, a gente precisa entender que o reino de Deus vai exigir de nós uma posição que vai de encontro, que vai confrontar exatamente valores que lá fora são preconizados como verdadeiros, como nobres, como belos, e assim vai. Claro, amado, deixa eu deixar uma coisa clara. O fato de algumas coisas que você acredita que hoje lá fora fazem diferente, não lhe dá o direito de usar discurso de ódio. É só um parênteses. Jesus não te autorizou a atacar ninguém na rede social, amado, que pensa diferente de você, que tem uma conduta diferente de você. Você não está transmitindo o exemplo de Jesus nesses atos. Nenhum tipo de agressão é justificável. Cuidado com as suas figuras do Antigo Testamento, achando que agora você pode ser, que você pode pegar a espada e atacar e fazer. Não, amado. Não foi isso que você aprendeu, não foi com Jesus que você aprendeu. Separe as coisas. Ah, mas então eu vou esperar ser atacado que seja. Podemos ser atacados, perseguidos. Naquilo que for nosso direito, lutemos. Mas também, se as portas se fecharem, nos acusarem e tivermos que pagar o preço por isso, paguemos. Mas eu não arredo o pé um tio daquilo que a palavra me ensina de como ser. Sim, amado, as coisas vão ficar difíceis. Sim, a verdade está sendo mudada, aniquilada, minada. Mas eu não abro mão ainda assim de viver aquilo que Jesus me ensinou. Nenhum ganho de forma violenta vale se não for de acordo com a palavra.
Porque o resultado que eu ganho, que eu recebo, que eu tenho hoje, que eu obtenho hoje, pode ser muito danoso lá na frente. Eu promovo a paz, eu promovo o amor, claro, entendendo perfeitamente o mundo pecaminoso que vivo, entendendo perfeitamente os males que me cercam e denunciando, mas nunca com ódio, nunca com ataque. Nós sabemos o que é ser atacado. Fomos atacados no início, perseguidos no início, seja por judeus, seja por gentios, até mesmo por cristãos. Nós sabemos o que é ser. Por isso não queremos para os outros aquilo que nós mesmos não queríamos receber. Mas sim, vale a pena buscar a justiça e segui-la. Vale a pena pagar o preço pela verdade. Viver esse reino é saber isso, que nenhum maná, nada que me oferecem lá fora é mais importante, ou mais sedutor, ou na verdade mais valioso do que aquilo que Jesus me deu. Então, se eu tiver que sofrer porque escolhi servir a Jesus, que seja. Se aquilo que é certo, se aquilo que é verdadeiro, se seguir aquilo exige de mim até mesmo a vida, que seja. No Antigo Testamento existiam profetas e profetas. Existiam profetas da corte, que eram os que bajulavam o rei, ficavam ali, contavam toda... Mas existiam aqueles que denunciavam. Por quê? Porque escolheram obedecer à voz de Deus. E escolheram, ainda que com suas vidas, falar aquilo que estava no coração de Deus, ao denunciar o mal que o povo seguia, ao denunciar o mal que o rei seguia. Dizer que eu sou profeta de Deus nessa nação, dizer que eu sou profeta, é fácil, amado, quando sua cabeça não está a prêmio. Profetizar vitória, glória a Deus, amado, profetize. Se Deus colocou no seu coração, profetize. Mas, amado, profetizar a denúncia, profetizar o pecado, existe um preço. Falar aquilo que Deus espera do homem, ao invés de falar aquilo que o homem espera ouvir, é um preço alto. Você perde popularidade, e muitas vezes você acaba por ser taxado até mesmo como mentiroso. Profetas perderam a vida, profetas foram perseguidos, exatamente sobre isso. João Batista foi morto porque denunciou. Jeremias sofreu porque denunciou. Isaías, mesma coisa. Elias. Mas a verdade de Deus está acima de todas as coisas. Porque veja, ceder a um constrangimento, ou melhor, viver a mentira, pode te trazer uma segurança momentânea na igreja. Pegando para os nossos dias, viver na aparência, viver na adulação, pode te dar cargos, pode te trazer um certo status dentro da igreja. Mas, amado, entenda, nós vivemos nessa igreja pelo único propósito que é seguir a Jesus, que nos conhece no íntimo, que sabe quem somos, a qual não podemos negar, a quem não podemos sequer esconder os nossos erros. Então, essa perseguição que eu sofro por denunciar, ou melhor, por viver a verdade que Jesus me ensinou, ainda que eu padeça, isso resultará em glória quando com Ele estiver face a face. Na verdade não, nessa terra mesmo, de saber que é a vontade dEle que estou tentando viver, de saber que é a verdade dEle que estou tentando defender e vivê-la. Então, ainda que venham as perseguições, eu não movo um centímetro do plano de Deus para a minha vida. Eu não cedo 1 milímetro daquilo que Deus quer para mim. Ainda que as pessoas me abandonem, ainda que oportunidades me sejam tiradas, ainda que me olhem diferente, não importa. Claro, isso também pode ser que você esteja equivocado também, as pessoas não te olham porque você está equivocado. Ok,
Mas se você busca viver a verdade de Deus, e se você paga o preço por isso, saiba que Deus vai honrar cada ato seu, aqui dentro, lá fora. Se te perseguem porque você escolheu seguir a verdade, não murmure, não negue, continue, porque esses mesmos que perseguem você hoje reconhecerão o Deus que está sobre tua vida. Faça o correto, faça o que é justo, faça o que é santo. E toda tentativa do homem, ou do diabo, ou do inferno que tentem contra a sua vida, contra a sua família, contra seu emprego, amado, nada disso vai se comparar com a glória de Deus sobre a tua vida, com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Então pague o preço que tiver que pagar, mas siga a verdade de Deus. Pode passar, por favor. 1 Pedro capítulo 3, versículo 13 e 15. Ora, aquele que há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem. Se vocês forem zelosos na prática do bem. Desculpa, olha, o português está maravilhoso, hein? Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Quando o mundo nos ataca, eles esperam exatamente que eu responda ao ataque. Seja com uma agressão, seja com a gritaria, seja... Não. Porque eles vão se calar quando eu me manifestar exatamente como Jesus fez. Ah, mas vocês são loucos, somos loucos. Ah, mas não tem lógica. Exatamente, amado. Você entendeu. Porque a fé não tem lógica. Todo livro de apologética, todo polemista que gastou seu tempo em tentar defender a fé, fez muito bem, por sinal, e nós temos vários na história, glória a Deus por isso. Mas no fim das contas, a fé não tem lógica. Porque a partir do momento que ela tiver, em que você consegue enquadrá-la dentro de um conjunto de argumentos, de um esquema racional, deixa de ser fé. Então, quando eu sou maltratado, quando eu sou perseguido, por causa da minha fé, por causa dos valores que defendo, e cada vez que sou massacrado por isso, eu dou glória a Deus. Porque é exatamente o sinal de que o meu caminho está se ajustando exatamente ao caminho que Ele preparou para mim. O que, já volto a dizer, o que também não lhe dá o direito de achar que você está no caminho certo, se você está fazendo totalmente contrário àquilo que a palavra diz. Então cuidado, amado, quando você compra discurso político, cuidado quando você compra briga na internet, cuidado quando você compra barulho dos outros. É a vontade de Deus que nós estamos aqui para viver, amado. Políticos vêm e vão, mas o irmão que está do seu lado, Deus lhe deu a responsabilidade de cuidar. Que nenhum discurso político tire de você o relacionamento com seu irmão na sua comunidade. Lembra dos pacificadores, lembra dos mansos. Tudo passa, amado. Enquanto você se mata aí, eles negociam lá. Enquanto você padece, os privilégios continuam. Mas o seu irmão que está do seu lado é responsabilidade sua e você não pode abrir mão dele. Ainda que venham as perseguições, se for para viver a verdade, eu pago o preço. Amém? Pode passar, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados são aqueles que, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Veja, amado, um pouco do que nós falamos anteriormente
se aplica aqui. Seguir a Jesus vai exigir de nós muita coisa. Vai exigir de nós que a gente viva de um modo, isso a gente fala em todos os cultos, né? A gente fala aqui que a gente sempre prega sobre imitar a Cristo, e que as pessoas possam identificar Jesus em nós. Isso pode ser muito bom, mas pode ser também muito ruim, porque nem todo mundo quer ver Jesus em nós. Tem lugares no mundo em que a última coisa que esperam de nós é que a gente seja igual a Jesus, que a gente diga que tem algum relacionamento com Ele, que a gente o represente. Hoje em dia, talvez no Brasil, nós temos um número de evangélicos grande que obviamente nos favorece num ambiente propício para que a gente, tanto que a gente vive num país que uma igreja evangélica é aberta em minutos, todos os dias. Isso é muito bom. Vou dizer que é ruim. Desde que ela cumpra seu objetivo, é muito bom. Mas esse texto, naquele momento, é profético. É profético. Aqueles homens vão entender na pele o que é. É engraçado que a gente fazendo uma leitura, né, recapitulando toda a história da igreja, a gente vai ver como faz sentido toda essa bem-aventurança, porque tudo que eles vão passar a partir dali, aqueles textos vão ter que estar muito na mente. Não é à toa que Pedro, na sua carta, vai citar, porque eles vão ter que passar por situações. Essa mensagem vai ter que ser relembrada para que torne possível vivê-la. E a perseguição vai ser algo que a igreja recém-criada vão enfrentar de cara. Como eu disse, desde da própria comunidade judaica aos gentios. Você vê Paulo, passou por naufrágios, por prisões, por apedrejamento, teve que se desdobrar para que a mensagem fosse levada e que até determinado momento ele não perdesse ou tivesse qualquer tipo de risco que impedisse ele de cumprir a missão. Mas seguir a Jesus vai exigir dessas pessoas um preço altíssimo, até mesmo com suas próprias vidas. E uma das coisas mais lindas que nós temos no Evangelho, eu não estou querendo dizer que eu queira viver num ambiente de perseguição, mas sempre quando a gente lê pessoas que passaram por situações como essa, a gente sempre entende o que é uma fé ao extremo. Passa, por favor. Passou aí? Travou? Oh, glória! Foi? E eu gosto sempre de citar o exemplo de Estevão. Eu poderia citar Paulo, mas como fica muito manjado, eu vou citar Estevão. Que talvez seja uma das cenas mais bonitas, embora das mais trágicas. E vamos ler uns trechinhos, só uns trechinhos, porque boa parte de vocês talvez conheçam. Quem não conhece, em Atos capítulo 6, você vai ver a história, você vai ver esse episódio da vida de Estevão, que é o seu último episódio, obviamente. Mas diz que a palavra é que Estevão era cheio da graça e de poder. Atos capítulo 6, versículo 8. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Coisa interessante, né? Era alguém que estava na igreja que Deus usava poderosamente. Ele via Deus atuar todos os dias através de sua vida, em orar por pessoas e curá-las, em pregar e converter. Além disso, era um diácono, auxiliava nas pessoas que ali careciam de um atendimento específico, as viúvas, os órfãos e assim vai. Era um homem que via Deus atuar e que obviamente se achava no ápice da sua carreira ministerial, digamos assim, porque você vê Deus atuando através de sua vida,
é a realização, é o que faz sentido. A partir do versículo 10, você vê que tudo isso traz um preço. Diz assim, e depois ali há um grupo de judeus ali que resolvem discutir, debater com Estevão. E aí chega nesse versículo, no versículo 10, no versículo 9 no caso, né? No versículo 10 ele diz: mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava, Estevão. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Pode passar. No versículo 15 diz: todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse um rosto de anjo. No capítulo 7, continuando a história, Estevão é preso, faz sua defesa, e se você for ler a defesa de Estevão, ele não arreda o pé em um ponto da verdade que ele acredita, mesmo sabendo que sua vida estava em risco. No Atos capítulo 7, 54 e 55 diz: ao ouvirem isto, depois dele defender, ele fazer sua defesa, que basicamente era a sua sentença, ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Aquele homem foi perseguido, mentiram, armaram, mas ele não arredou o pé da verdade. Ele pagou o preço que tinha que pagar. Simplesmente porque aquilo que acreditava era maior até mesmo que sua vida. Simplesmente porque ele acreditava que a sua fé não se limitava a essa terra. Diz a palavra que se esperarmos Cristo somente nesta terra, somos os mais miseráveis dos homens. Quando o nosso coração está fitado em Deus, ainda que venham as perseguições, ainda que venham as tribulações, ainda que venham as ameaças, a gente não arreda o pé da verdade, porque sabemos que a verdade de Deus ela é plena, eterna, inabalável, indestrutível. E as promessas de Deus são inabaláveis, indestrutíveis, fiéis, se cumprem. Então, ainda que a nossa vida seja levada, ainda que a ameaça venha, nós pagamos o preço. Mas pagamos o preço sem arredar o pé da verdade, não de qualquer forma. Pode passar, e aqui já não passa. Aqui tem um quadrinho de todos os apóstolos, né? Coloquei aqui todos os apóstolos. Você vai ver que todos esses homens, como não tem muito tempo, então não vou pegar cada um, mas todos esses homens pagaram com suas vidas. Foram tirados de suas casas, de seus empregos, de conforto, da família, para viver esta fé. Sobre ele não havia promessa de prosperidade, carro, casa, viagem, emprego. A única promessa que havia, olha, resumidamente, vocês são filhos de Deus, vocês vão levar a mensagem, vocês serão recompensados na glória, vocês receberão a promessa, ainda que não seja nessa terra. Deus, eu vou honrar vocês. Parafraseando, nenhum deles receberam, olha, vocês receberão um doutorado, um doutor em divindade, vocês agora vão ter um castelo, cada um um palácio, cada um uma catedral, e cada um não. Isso foi dado a eles depois de mortos, né? Então, cada catedral que foram dada ao nome dos apóstolos, receberam depois. O que eles receberam em vida, além da satisfação de pregar o Evangelho e padecer por ela, é saber que o sangue derramado não foi em vão. Tertuliano vai dizer isso, que o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Algumas versões dizem semente dos novos cristãos.
Então eu não sei como tem sido a sua vida hoje. Eu não sei qual o preço que você tem pagado, o que você tem feito para viver este reino. Mas saiba que todo o preço que você tem, tudo aquilo que você tem sofrido, o que vier a sofrer, nada disso vai se comparar com a glória que há de ser revelada sobre a tua vida. Nada disso vai se comparar com aquilo que Deus tem para você. Por isso estamos aqui. Existem lugares no mundo em que o Evangelho não é aceito. Existem países comunistas, existem países muçulmanos. E para a glória de Deus, em cada lugar deste, existe um povo, existe um homem que está disposto a pagar por sua vida para que a semente do reino de Deus seja lançada. Porque eles entendem que a promessa de Deus é maior do que a promessa deste mundo. Porque eles entendem que a sua vida, e Paulo fala isso, não que eu tenha minha vida por preciosa, que as promessas dessa vida não são maiores do que as promessas de Deus. E de que ainda que a sua vida seja exigida, se for para que o reino de Deus avance, e que uma morte cause vida em centenas, em milhares, que assim seja. Para fechar, eu queria contar a história de um missionário chamado Adoniram Hudson. É um livro que eu trouxe aqui, está ali. Mas quem quiser ler um pouco, pode dar o Google, está sempre aí para nos salvar. Mas também você pode encontrar no livro Heróis da Fé. Resumidamente, ele cresce, ele é filho de pastor, tem uma carreira promissora pela frente, provavelmente pastor. Era um menino prodígio, inteligentíssimo, cresce, se forma. A ele é oferecido um cargo na Universidade de Brown, ele rejeita. A ele é oferecido, logo depois, pastorear uma grande igreja na América do Norte, ele rejeita. E ele resolve ser missionário. Ele vai para a Índia, para Calcutá. Lá, ele dali vai para a Birmânia, onde hoje é Mianmar. Resumidamente, que estão me impressionando lá em cima, ele leva 5 anos para conseguir, batizar a primeira pessoa, porque durante todo esse tempo ele precisou aprender a língua. Ele precisou estudar, criar uma gramática própria, um dicionário próprio. Esse período que ele passou lá foi o período também da guerra da Birmânia com a Inglaterra. Ele é preso sob suspeita de ser espião, e ele fica preso meses. Ele sabe da notícia do seu filho, do nascimento do seu filho na prisão. Ele sai da prisão, sua esposa morre. Para não poder estender mais, até hoje ele é lembrado na Birmânia, ou em Mianmar. Existe um dia com o seu nome. Ele perdeu família, ele foi preso. Foi solto até mesmo porque ele sabia o idioma, ele sabia traduzir do inglês. Deus o honrou, ainda que o preço que ele tenha pago tenha sido alto. Viver esse reino não é fácil, mas ele é possível, se a gente se esvaziar, para que Deus nos encha. Todas essas bem-aventuranças, eu não quis fixar na promessa, porque, embora elas existam e devemos buscar, ou seja, Deus não nos deixará sem resposta. Tudo que fazemos, no fim das contas, felizes somos, porque um dia fomos salvos por Ele. Então você já é bem-aventurado, porque você foi resgatado por alto preço. Que Deus abençoe sua vida. E eu agradeço pela paciência ao longo desses 3 encontros. Que Deus te abençoe. Antes de orar, como sempre, lembrar das ofertas, amado.
Estamos em via de inaugurar um templo. Existe uma obra ainda sendo feita. E cada semente que você lança neste lugar, você sabe perfeitamente que nós temos não só compromissos com o templo, mas compromissos com vidas. Então que Deus abençoe sua vida e que Deus toque no seu coração para que você continue ajudando. Tudo que você tem feito neste lugar, você sabe que tudo tem sido aplicado. Nada para engrandecimento humano ou para enriquecimento humano. Tudo que fazemos com muito amor e com qualidade é porque entendemos que o princípio que aquilo que queremos para nós também devemos dar aos outros. Então que Deus toque no seu coração e que através da sua liberalidade nós possamos ajudar esta igreja e estas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor, nós oramos agradecidos por esses encontros, Pai. Muito obrigado, Deus, porque sabemos que tudo só é possível pela Tua presença, através da Tua presença, Pai. Nos capacite a viver. O que falamos aqui não é para dizer que é fácil, não é para dizer que é simples. É apenas dizer que é possível, que é necessário. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não há nenhum outro caminho, não há nenhuma outra verdade e não há nenhum outro lugar em que eu possa encontrar vida, a não ser em Ti. Por isso nos ensina, Pai, a viver da melhor forma, segundo os Teus princípios. Nos ensina a pagar o preço que for. E que o nosso coração esteja sempre firme em Ti, sabendo que o melhor que nós podemos ter e receber e ser é somente na Tua presença, Pai. Nos fortaleça a cada dia, nos ensina. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Teremos agora a EBD dos menores. É isso? Fique em paz, amado. Bom domingo. Deus te abençoe.